Como convencer a equipe que um processo chato é necessário? Falando que ou ele faz ou tchau. E o que seria um processo chato, né? O que tá, né? É chato pra quem, né? Vou falar uma frase que eu já falei, acho que eu já falei nesse episódio, mas em outro com certeza eu falei. Equipe motivada é equipe consciente. Tem processos que são de fato mais complexos, mais chatos, que são mais difíceis de entender ou tomam um pouco mais de tempo. Esses processos vão existir dentro de uma operação de loja, né? A gente tem uma falsa impressão. Quem é de fora de loja acha que abrir uma loja é abrir a loja, colocar um monte de produto assim em prateleira e arara e etc. Uma pessoa fica atrás do balcão passando a venda e as outras ficam atendendo o cliente, né? Mas Sim. tudo isso é uma ciência, né? Então, assim... É fácil pensar assim, né? É muito fácil, porque quando você coloca, por exemplo, qualquer outra profissão, né, seja gestão de qualquer outra coisa, de um hospital, de um escritório de advocacia, de arquitetura, de uma clínica de exame laboratorial, tem o quê? Diversos processos e procedimentos para que o atendimento seja efetivamente eficaz, que traga resultado, que o paciente, o cliente alcance aquilo. Só que isso é muito palpável. Quando você fala, por exemplo, de escritório de arquitetura, o cara chega do zero e sai com um projeto. Sim. Entendeu? E aí é muito visível quais são os processos que são necessários para que aquilo aconteça. Numa loja tem muita coisa que é subliminar. Né? Então, por exemplo, quando você fala de arrumação de arara, não é simplesmente eu tirar os produtos dali e colocar na arara. Ou, estou falando de loja de roupa, mas colocar na prateleira. Eu tenho que pensar em como vai ter aquela exposição, se está tudo etiquetado, se for uma loja de roupa, se aquelas peças foram passadas, se está tudo dentro de um degradê que ofereça para o cliente mais harmonia na hora dele olhar para aquilo, menos poluição visual. Então aí tem técnicas de visual merchandising, ou seja, percebe como uma operação de loja é muito mais complexa do que parece? Sim. Beleza, a tua equipe sabe dessa complexidade ou eles só acham chato? Eles sabem da importância, por exemplo, de ajustar um degradê para tirar um pouco do ruído na hora do cliente escolher um produto? Eles sabem por que tecnicamente isso aí é importante? Então, quando um processo é chato, as pessoas precisam ter consciência, precisam aumentar o nível de consciência delas para o quanto aquele processo ele é importante para o todo, o quanto aquilo vai trazer de venda, o quanto aquilo vai agregar valor a uma venda, o quanto aquilo vai fazer um cliente voltar. Lembra, a equipe motivada é a equipe consciente. Então, você não tem que convencer ninguém a nada. Foi essa palavra que foi usada, né? Você não tem que convencer ninguém a nada. Você tem que mostrar que aquilo é necessário, demonstrar que para sair do ponto A para o ponto B, seja de vendas, de qualidade de atendimento, de oferecimento aliás, de experiência de consumo e tudo mais, para sair do ponto A para o ponto B, aqueles processos são necessários. Então, quando você fala, por exemplo, para um gerente, cara, você tem que ter um sistema de captação de currículo para você fazer pelo menos 2 entrevistas por semana, mesmo que você não esteja contratando, para melhorar o seu nível de entrevista, para poder ter um banco de dados de currículo caso precise, uma porrada de coisa. O cara fala, caralho, como que eu vou fazer isso? O que eu faço? 2 passos à frente ali do que pode acontecer, né? E aí, cara, eu digo como você faz, fazendo um processo, criando um processo. Só que ele é chato, porque você tem que ter amizade com outros gerentes, falando no sindicato com alguma frequência, pedindo currículo, né? Colocando uma plaquinha na sua vitrine de que faça parte da nossa equipe, fazendo posts com alguma frequência, stories com alguma frequência, dizendo que você precisa contratar e etc. E isso é um processo chato pra cacete, mas que precisa ser feito, que vai te ajudar a ter melhores contratações, a ter sempre um banco de dados caso algum vendedor te deixe na mão. Mas tem gente que pode gostar desse processo também, né? Exato, o que é chato para um é legal para outro. Exato, é muito variado. Eu adorava fazer vitrine quando eu era gerente. Chegou uma hora que eu tinha até um visual merchandising na loja, eu não precisava mais fazer vitrine, mas eu sempre gostei. E tem uma galera que odeia, porque as peças têm que estar muito bem organizadas e etc. Enfim, então é só isso, cara. Não é convencer ninguém a nada, é mostrar o porquê. Toma essa aula de graça aí.